Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição da série Conhecendo a Filosofia Espírita, momento em que direcionamos a interpretação do Livro dos Espíritos para amenizar as nossas aflições, para desvendar os diversos mistérios que esta doutrina ainda proporciona, mas que, de certa forma, trabalha a origem desta doutrina, trabalha diversas questões para o nosso bem-estar. Nós estamos no livro 2 desta grande obra do Mundo Espírita, ou O Mundo dos Espíritos. O capítulo é o primeiro, falando obviamente dos espíritos, e o tópico falando sobre a origem e natureza dos espíritos. Antes de falarmos sobre a questão 79, reforço o pedido que possam, para todo mundo que nos acompanha, compartilhar todas as séries da Casa Raimundo Mariano Dias, aos familiares, aos amigos, para que o maior número de pessoas sejam atingidos por essa doutrina, de modo que possamos construir cada vez mais a solidez do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. Vamos então à questão 79, que diz o seguinte: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Podemos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como os corpos inertes o são do elemento material? Boa questão para discorrermos hoje. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o mundo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Vamos então às nossas reflexões de hoje. Já dissemos aqui que Deus é a unidade suprema. A sua vida é um mistério escondido nas dobras da eternidade, de modo que os espíritos, seus filhos, passam a compreender algumas das suas nuances pelo processo de despertamento dos dons recebidos da grande fonte, desde a sua formação. Buscando então a profundidade dessas coisas, vamos encontrar a matéria primitiva, de onde saem todas as coisas, vibrando no seio da divindade. Ela em Deus é una quando sai de seu campo de força, se podemos empregar este termo. A partir daí, se divide pelas condições do próprio ambiente, do próprio local, compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, porém, tomando expressões variadas como objetivos inúmeros, obediente ao comando da suprema inteligência. Quem pode dizer ou afirmar a quantidade de divisões da essência unificada no Criador? Já pararam para refletir sobre essa questão? Ninguém sabe, pois as expressões desse fluido são incontáveis. Nele pulsa a vida na Terra e em todos os mundos no espaço chamado vazio e em todas as dimensões espirituais, em um cinetismo indescritível. Essa, digamos que matéria primitiva ou energia cósmica, como a queiramos chamar, desprendida da lúcida mente do Senhor, é o agente que atende a todos os reclamos da vida, que faz perceber toda a casa universal, como se estivesse presente em toda parte. O homem na Terra pode deduzir essas transmutações pelo que é feito e observado nos próprios laboratórios através das mudanças dos elementos, sendo a forja divina o próprio tempo. A lavoura e a pecuária nos dão uma ideia, e mesmo a vida humana nos fornece campo para essas deduções. Existe então uma escala periódica dos elementos que compõem as coisas, os elementos atômicos, diminuídos ou acrescentados. Muda-se a estrutura da matéria e por vezes a sua forma.
Somente a matéria primitiva e certamente quem a criou são imutáveis e escapam todas as pesquisas humanas e mesmo espirituais em nosso reino, ou por assim dizer, na faixa de vida em que vivemos. Todos os estudiosos buscam com interesse a genealogia do espírito, de onde ele veio e para onde ele vai, na ânsia de saber o seu próprio destino. Até certo ponto não tiramos a razão deles, no entanto é imperioso que reconheçamos que essa marcha é vagarosa. Tudo tem seu tempo de descoberta. É uma subida lenta, a do saber, e deve obedecer, por lei, à evolução de cada criatura. Certamente que o Espírito nasceu da mesma fonte de onde saíram todas as coisas, porque tudo que sai de Deus é divino, com qualidades sublimadas a serem despertadas. E o tempo é o processo desse crescer. Se notarmos os feitos dos grandes homens, o seu amor por todas as coisas, sem distinção, dá para entendermos que somos todos irmãos, pela unidade universal de toda a criação. Cada um e cada coisa vive em dimensão diferente, entretanto, carregam no centro da vida o próprio Criador, de maneira a ouvi-lo e senti-lo na sua vontade poderosa e santa. Tanto o elemento material, como afirma o Livro dos Espíritos, como o elemento inteligente no universo, saíram do hálito divino e estão em processos de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. Aproveito para desejar uma excelente terça-feira a todos que nos acompanham, repleto de realizações e sempre com a fé alicerçada no Pai Maior e na espiritualidade instrutora, para que possamos vencer os nossos desafios, os nossos desatinos e todos os acontecimentos que ocorrem na nossa jornada, justamente para o nosso crescimento. Deus abençoe a todos.